Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui para falar sobre o novo vídeo que a Riot acabou de postar falando sobre o novo sistema de runas que vai aparecer só na pré-season, mas eles já estão comentando agora. E o novo sistema de honra que já vem em breve. Eles também vão falar sobre o sistema de voz. Então eu pensei em mostrar só os pedaços, mas depois pensei assim, ah não, é melhor assistir tudo, vou assistir tudo. E quando chegar no momento propício que eu quero comentar, eu vou dar uma pausada, voltar, etc e tal, pra gente poder trocar uma ideia e comentar esses pontos mais importantes. Eu também convido a vocês, quando a gente comentar esses pontos, você também ir lá nos comentários e comentar o que você acha, beleza? Porque eu vou dar aqui sempre o meu lado, a minha ideia de como vai ser, se eu tô gostando ou não. Então você tem aí a sua ideia também, o que você acha. Eu quero que você divida, não só comigo, mas com outras pessoas que vão assistir, beleza? Então vamos dar uma olhada no vídeo. Eu tirei minha câmera, eu tô flutuando aqui para não ficar em cima da legenda. Então eu vou assistir, eu já assisti, mas eu vou assistir de novo com vocês. E quando for propício eu vou parar para poder comentar, tá bom? Hey everyone, Joe here again on behalf of the League dev team. First of all, I want to say thank you to everyone who jumped in and gave us feedback on the last update. We tried to read and respond. Aí, essa parada do feedback, já comecei a pausar. Então, aí já tá errado, porque acontece, eles falaram sobre o novo sistema de runa, não tem muito tempo, só que eles já têm uma coisa concreta, ou seja, eles pediram o nosso feedback sobre o que poderia ser, mas eles já estavam fazendo isso há muito tempo, entendeu? Então ele vai apresentar uma parada aqui mais sólida de coisa que já está sendo feita há muito tempo, pensada há muito tempo, ou seja, as ideias que o pessoal deu meio que não foi para nada, eles devem ter lido, sim, para ver, mas entendeu o que eu quero dizer? Vamos lá, vamos continuar. Respond to as many comments as we could, and we really appreciate you taking the time to let us know what you think. Now that we're developing features on the new client, we hope to be able to move a lot faster. Just because the client is live doesn't mean we're done with it. We'll be continuing to iterate based on your feedback. We're still working on performance and stability, the item set tool is on the way, and there are many other ear flicks with the user experience we're committed to fixing as soon as possible. In this update, I'm happy to finally go more in depth about some of our other work in progress. I'd like to share our detailed plans for runes and masteries, as well as the honor update. Então, pessoal, agora vai entrar a parte de runa, essa parte de honra, beleza? Ele vai explicar mais pra frente. Essa aqui é a parte de runa. Basicamente, eles vão integrar, pelo que eu entendi, runa e talento. Vocês vão entender. E runa vai ser, eu acho que, mais importante. Vocês vão ver. Não dá pra ver direito como vai ser o sistema, mas ele dá uma boa ideia de como vai ficar. Detailed plans for runes and masteries, as well as the honor update, and maybe even kill a few more memes along the way. Just a reminder that everything I'll talk about here could change. This is going to be a long one, so let's get to it. Last time, I talked about some of the common complaints with runes and masteries, and there were a lot of questions about what we might do here. So this time, I'd like to share more detail with you about just what we've got planned. Our current plan is to release a major overhaul to runes and masteries for this November's preseason. Ó, isso é importante. Para novembro, e novembro vai ser a pré-temporada, tá? Não é uma coisa para agora, é uma coisa para o final do ano. Novembro, mês 11, tá? Novembro, dezembro, acabou o ano. Então é pré-temporada para nova season, para season 8. Season 8? Então não é 7, né? Season 8. Beleza? Então vai demorar para aparecer isso, mas ele já adianta algumas coisas e ele afirma que... Ele fala que pode mudar, que muitas coisas vão mudar. E quando aparecer no PBE, com certeza aqui no canal eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Então fiquem ligados aqui no canal, tá? Se inscrevam! This is a big change with a lot of different pieces that we're referring to collectively as Runes Reforged. First, we're combining runes and masteries into a single pregame system. Instead of many, mostly incremental choices about stats, new runes concentrate the power down to a more focused set of choices that have a greater impact on gameplay. Similar to the current mastery system, your most important choice will be your keystone rune. But in the new system, a keystone rune gets to be much more powerful than anything we've had in pre-game before. Keystones should... Pré-jogo, para quem não viu outro vídeo, é basicamente aquela parte de escolha do campeão onde você ajusta o talento e runa, tá?
Então ele tá falando que agora você vai ter uma runa, você vai ter runas menores e vai ter uma grande runa, a runa essencial. E essa runa essencial, vamos comparar aqui, eu vou comparar aqui com os talentos de hoje em dia. Hoje em dia, o talento mais importante é aquele último na árvore de talento. Seja o trovão, seja a sede de sangue, seja o aperto dos mortos-vivos. Então, basicamente, o talento mais importante é o último na árvore. E, basicamente, a runa vai ter uma runa essencial que ela vai ser a mais importante e você vai construir a partir dela. Beleza? It feel like huge choices that you can build an entire playstyle around. Take Berserk, for example. After you've been in combat for a few seconds, Berserk grants you a 60% attack speed boost and raises your attack speed cap momentarily. Então, esse Berserk aumenta o attack speed, mas se a gente fosse comparar com alguma coisa hoje, daria para comparar com o Fervor, porque ali em combate, você está em combate, você vai ganhar um aumento absurdo de attack speed, vai aumentar o seu attack speed máximo, e já o Fervor dava AD e chegava a um ponto que dava um AD máximo, entendeu? Então, é comparado. E vai ter boas notícias. Calma, eu vi que muita gente está reclamando e já vou dar um spoiler, falando sobre o preço de runa é muito caro, runas serão free, tá ok? Serão de graça. E eles falaram que vão tentar recompensar quem gastou IP, grana com página de runa e runa. Então eles vão recompensar de alguma forma. Já tô adiantando, mas vamos lá. Vou voltar aqui para vocês verem, de novo. Take Berserk, for example. After you've been in combat for a few seconds, Berserk grants you a 60% attack speed boost and raises your attack speed cap momentarily. Another example keystone is Perksy. Perksy is a pet that comes with special abilities. When you send her out, she gives a shield to allies or does additional damage to enemies. Your keystone is meant to be the focal point of your rune build, but you'll augment this build with minor and major rune choices. Então, pelo que parece, você vai escolher uma runa essencial e vai poder melhorar ela ainda mais ou ir para outros caminhos que você deixou aberto. Então, o que acontece? Que dali foi praticamente a skill da Lulu, né? O E da Lulu dá shield no aliado ou dá dano no inimigo. Então, o que isso faz? Você pode pegar, por exemplo, um suporte, que aquilo ali seria uma runa mais para suporte, talvez, e você pode pegar um suporte que não tem shield e colocar isso. Então você consegue ser agressivo e ter alguma coisa defensiva. Ou você pode pegar um suporte que tem shield, uma Lulu, e colocar mais isso, para você ter mais shield ainda, ou mais poder de agressão. Você pode pegar uma runa dessa para ir no mid, para você ter um pouco mais de dano e ter um shield para se proteger. Talvez tenha outras runas ofensivas melhores, mas viu o leque que pode ser, por exemplo, um Brand. Brand não é suporte porque ele só dá dano e tal, não sei o que, Lux, como falam da Lux também. Então, às vezes, com essa runa, ele pode se adaptar e fazer melhor ainda essa função, porque um brand de suporte que joga realmente dá uma dor de cabeça absurda, vocês sabem como que é isso. Mas aí, por exemplo, Camille suporte de vez em quando aparece. Aí fala, pô, Camille não é suporte, talvez com uma runa que dê um shield, possa melhorar ela como suporte, que dá para ser usado, entendeu? Pode mudar muito o meta, trazer outras coisas para a rota inferior ou para outras rotas, beleza? Então, muita mudança, vamos ver como que vai ser. E vai aparecer outra runa aqui que vai ser bem bacana eu comentar sobre ela também, vocês vão ver. These give you flexibility in dealing with the enemy draft or taking advantage of your team's composition. For example, here's a major rune called Overheal. Excess healing past your max health gets converted to a shield. This is great if your champion has a lot of healing. It's also great if someone on your team picks Soraka or Sona. To ensure that runes help you adapt to each new game of League, runes will be fully editable in Champ Select. Bom, aquela runa ali, né, eu vou voltar aqui, sobre cura. O que acontece? Quando você cura, se tiver full life, se você tiver com pouca vida, ela vai curar normalmente, sua cura vai ser a cura. E quando você tiver full life, ela vai te dar um shield, tá? Então seria tipo o da sedenta. A sedenta por sangue funciona assim. Você tem roubo de vida, se você tiver full life, ela vai acumulando shield, tá? Então, por exemplo, você vai escolher a runa de acordo com o seu time e de acordo com o time inimigo, tá?
Por exemplo, essa runa vai vir uma Soraka. Você está de Caitlyn, vamos dar o exemplo que apareceu ali, Caitlyn e Soraka. Caitlyn vai funcionar muito bem com aquela runa que dá ataque speed, que dá 60% de ataque speed, e também vai funcionar muito bem com essa runa se tiver um suporte healer. Então você vai ter que botar na balança, por exemplo, essa runa aqui, de 60% de ataque speed, ela ativa quando eu estiver em combate, talvez só batendo no inimigo. Na lane phase eu não vou usar muito, vou usar só mais late game. Já essa runa de sobrecura, desde o começo a Soraka vai dar cura, e quando ela me curar e eu tiver full life, eu vou ter shield, que eu posso forçar mais trocas. Então você vai ter que botar uma balança se você quer uma parada mais early, que também vai funcionar em mid game, late game, né? O escudo é escudo, querendo ou não. Ou uma coisa que vai funcionar mais mid, late game, uma coisa mais agressiva, uma coisa mais defensiva. Então vai se adaptar ao seu estilo de jogo. Talvez uma coisa mais defensiva no começo seja boa, mas no final do jogo, quando for bater de frente o ADC inimigo com mais 60% de ataque speed e você sem esse ataque speed, vai fazer diferença no dano, vai fazer falta. Então você vai ter que se adaptar, beleza? This is great if your champion has a lot of healing. It's also great if someone on your team picks Soraka or Eu falei que ia ser longo porque eu queria falar, tá bom? Não me culpem. Runes will be fully editable in Champ Select. We also believe aqui eu não vi. Basicamente são as runas normais, né? That you shouldn't have to choose between trying out a new rune build and buying a new champion. São as runas normais. Ele tá falando agora do custo de IP, que é caro, muito caro. So we're super excited to let you know that new runes will be totally free for all players. Runa será free, beleza? Então essas runas vão ser tipo, é como se fosse um talento. Pra mim, eu achei que estão reformulando os talentos e mudando os talentos com runas. Pelo menos parece ser isso, tá ligado? A side benefit of this change will be the freedom to try riskier rune designs and iterate on them more frequently. Something we were hesitant to do when you had to invest many hours into unlocking them. Isso é uma coisa boa. O que acontece? Eu não sei se... Porque apareceu ali, você vai ter uma runa essencial e vai ter runas menores, tá? Eu não sei se essas runas menores vão continuar com armadura, dano, alguma coisa do tipo. Mas o que acontece? As runas por IP, elas diminuíam as possibilidades. Por exemplo, você quer fazer um Trinda full attack speed ou um Trinda full crítico. Você tinha que gastar muito IP, porque essas runas são mais caras, e para poder fazer para esse campeão específico, que praticamente você não vai usar para outros campeões. Então a pessoa acabava não fazendo, não arriscando fazer essa página de runa, porque ia gastar muito IP. Só quem tem sobrando para poder fazer uma brincadeira dessa, ou quem é aquele cara que fala, vou fazer Trinda e só vou jogar de Trinda e vou fazer uma página específica para ele. Porque o gasto é muito alto. Se você for ver as runas mais baratas, né, ataque speed, dano, as normais são mais baratas. As diferentes, vida por level, crítico na marca, elas são muito mais caras mesmo. Então é complicado você montar essa página de runa. Então elas sendo free, você vai poder arriscar e testar outras coisas, tá? Então, por exemplo, jogadores que jogam há mais tempo, por exemplo, tem runa de CDR por level, que é muito importante colocar nos glifos. Jogadores mais novos acabam não colocando essas runas, porque só tem 2 páginas de runa, acaba botando só resistência mágica normal. Então é um exemplo, tá? Não que seja só isso. Of course, today, runes are a significant portion of what players unlock with IP. Making runes free will have an impact on how you unlock champions, icons, and more. But we also view this as an opportunity to take a step back and revisit League's reward system as a whole. So while we are reworking... Aqui, vai mudar o sistema de recompensa. Provavelmente, hoje em dia, você ganha caixa e chave ao jogar com os campeões, né? Ao jogar com o campeão, você ganha caixinha e tal. Agora, as recompensas parece que vai ser no sistema de honra, tá? Então, você tem que ser honrado para poder ganhar mais recompensas. Mas vai ficar uma forma fácil de você honrar os seus amigos, você vai ver. Runes, we're also looking at other improvements, such as making it easier for new players to fill out their champion pools and giving all players more rewards to work towards. Deixa eu dar outra adendo aqui, eu sei que tá ficando longo, mas isso é importante também porque o que acontece? Novos jogadores chegam
E IP é complicado. Ou eles dariam mais IP, ou dão formas de você conseguir mais campeões. Já tirar o custo de runas já ajuda. Porque o que acontece? Já tem mais de 100 e trocentos campeões. E toda hora eles vão lançando campeões novos. Então, para quem está começando agora, você ter mais campeões é complicado, é difícil. Para você ter todos os campeões com IP, nossa, você tem que jogar, acordar e jogar, só parar de jogar quando for dormir. Então é importante mesmo esses custos de IP diminuírem, né, de runas não ter mais custo de IP, e eles darem novas formas de jogadores novos conseguirem campeões para poder aumentar o seu leque e poder se divertir também jogando com outros campeões, né? You guys have spent a lot of IP on runes already. When we transition over to the new system, we'll have a plan in place to take care of players who've invested in runes and rune pages over the Basicamente, eles devem dar alguma years. recompensa. More on the transition and improving rewards. Aquele pessoal que gastou dinheiro comprando página de runa e gastou Obviously, bagulho. this is a big change. One of the biggest core gameplay changes we've made in years. Our designers will be sharing more details on Runes Reforged this week. We're talking about these changes early because we want to get your feedback as early as possible. So let us know. What do you think? What are you worried about? What are you excited about? We want to make this as good as it can be. Vamos responder as perguntas deles? Vamos lá. So let us know. What do you O que você acha? Eu acho muito bom. Tem gente que não gosta de mudança, mas eu acho essa mudança benéfica. Porque, tipo, tem muita gente que, acabei de aprender o negócio agora e vai mudar. Mas tem que mudar, velho, pra manter o jogo interessante. Tanto é que toda hora, toda season eles mudam. Mudaram a selva, mudaram o item da jungle, mudaram o item de suporte. É interessante trazer essas mudanças sim pra manter o jogo, renovar o jogo, entendeu? Então, pra ser um jogo ser o mesmo jogo e ser um jogo diferente. Não cair na mesmice de você, tipo, tá tudo igual, entendeu? Então tem que abrir novas portas para você poder fazer outras coisas diferentes e você ter o espaço para aprender de novo, entendeu? Isso é o que eu acho. O que eu te preocupa é balanceamento. Todo jogo é complicado o balanceamento, não importa. Seja MOBA, seja MMO, seja qualquer coisa. Balanceamento é complicado. E essas runas também vão ser complicadas de balancear. Por exemplo, a runa de 60 de attack speed, imagina num COG full attack speed com mais esse attack speed, porque a attack speed tem um limite. Só que essa runa vai aumentar o seu limite. Então uma Caitlyn com attack speed vai ser diferente de um COG com attack speed, tá ligado? Então, o que me preocupa é o balanceamento. A mesma coisa do extra cura. Uma Sona curando, vai ter uma Nami, é diferente uma cura de uma Sona, de uma Nami, de uma Soraka, entendeu? Por exemplo, a Soraka ulta cura em área todo mundo. A Sona, o W dela é cura em área todo mundo. Já a Nami não tem cura em área, por exemplo. Então, tem que ver essas paradas de balanceamento, tá ligado? What are you excited about? E o que empolga, eu acho que é o mesmo do primeiro. Vamos lá. Atualização de honra. Basicamente, ninguém usa esse bagulho de honra hoje em dia. Você não vê mais, você para pra falar, pô, esse cara aqui foi legal, vou honrar ele. É muito raro. Uma vez ou outra eu honro, tipo, não é questão de, não vou honrar pro cara não ser honrado. Não, cara, é porque eu esqueço, eu saio da tela ali e eu esqueço. Às vezes o cara jogou bem, eu até falo, pô, jogaram demais, e eu esqueço de honrar. Só que o que acontece? Eu vou comparar o que eles estão colocando com Overwatch. Quando acaba o Overwatch, aparece para você votar em um campeão, em um herói, né? Então, basicamente, vai ser isso. Vai aparecer na tela final para você votar. Então, vai ficar mais fácil você honrar um amigo seu. Lembrar de honrar, beleza? Eu vou mostrar aqui como ficou. Quer dizer, eles vão mostrar, né? Honor update. Today, Honor is a quiet little set of buttons in the end of game screen. It's easy to forget these buttons even exist. Our new approach is to integrate the honor system much more tightly with the game, so honorable players can get the recognition and the rewards they deserve. When we update Honor, a honra vai ser só entre os aliados, pelo que parece. You'll see a new screen where each player pelo menos can nessa choose tela. To honor one... Eu vou dar um pause aqui, ó. Então, quando acabar a tela, né, você vai poder honrar um dos seus aliados, escolher honrar um companheiro de equipe. Não vai dar pra sair honrando todos nessa tela,
tá? Não sei se depois você pode dar uma honra para alguém, mas nessa tela aí você vai ter que chegar e falar, pô, esse cara aqui realmente foi bacana, ajudou e tal. Eu achei isso bem bacana. There are 3 different categories meant to capture different types of honorable playstyles. If your top laner got camped early but refused to give up, you can honor them for having kept calm instead of tilting off the face of the earth. Or, if your mid laner made an aggressive Baron call the second they saw someone in bot lane, you can give them the nod for great shot calling. For a teammate who was great to play with and just made the game more fun for everyone, you can honor them with a GG. Game Deixa eu ver aqui de novo. Calling, tilting off, but honor them with a GG. Bom, por que isso é bacana? Isso vai forçar os jogadores a serem mais legais, tá ligado? Então, o que acontece? Mudando como você vai receber a recompensa, não é simplesmente jogar com o campeão que você vai ganhar chave, baú, você vai ter que ser honrado, então o jogador vai pensar 2 vezes antes de dar aquele rage, antes de ficar com aquele mimimi, tá? Então, o que acontece? BRs são muito mal educados. Claro que existe rage em qualquer lugar do mundo, tá? Mas eu joguei o WoW. Se você já jogou algum jogo que tem outros servidores juntos, você sabe que brasileiro é mais tóxico, tá ok? Eu jogava o WoW, às vezes rolava algum rage e tal, mas era muito menos. Quando teve o server só BR, já aumentou a toxicidade, tá ligado? Então, não é uma coisa tipo, é porque todo mundo acha. Não, eu já joguei em servidor fora e não era assim, tá ligado? Não é assim. Não é tão escrachado. Aqui nego gosta de bater boca, tá ligado? Gosta de ser tóxico. Então eu acho que vai obrigar um pouco os jogadores a ficar mais na deles para poder receber recompensa, tá ligado? After voting, you'll go to the normal end of game screen, where you'll be able to see what honors you received. If you receive 3 or more honors, you'll be recognized for the entire lobby. You'll also have an honor level. Então, vai ser complicado, porque você tem que receber 3 honras, ou seja, de 4 receber 3, 75%, tá ligado? Então é complicado você receber essa honra. Your honor level will be viewable in your profile, right next to your rank. You'll level up just by playing hard and earning honor from your teammates. If you have a few less honorable games, you can actually drop levels, and you'll have to earn back your standing through consistently sportsmanlike. Então a honra você vai poder subir, e se você não for honrado em outros jogos, vai descer. Pode acabar descendo, tá? Então, não sei quantos jogos vai ser, não sei se em pare vai poder dar pra honrar, porque vai ter muitos jogadores jogando com 4 amigos e combinando, né? Primeiro me honra, depois vamos honrar ele pra todo mundo ficar com honra 5. Eu não sei como que vai funcionar, tá ok? Depois eles podem ficar jogando só pra fazer a manutenção. Então tem esse problema também de, tipo, panelar. Não sei se é um problema ou um jeito de ganhar honra. Eu não sei quantas partidas, tipo, se fizer isso, toda partida dá honra pra alguém, então você vai ganhar honra a cada 5 partidas. Eu não sei se, às vezes pode ser, se você ficar 3 partidas sem receber honra, você pode cair um pouco o seu nível. Aí não vai funcionar muito essa panelagem. Não sei como vai funcionar, beleza? Mas já é um problema aí pra ser discutido. A higher honor level comes with real benefits. Key fragments will now drop through the honor system instead, and more honorable players can get additional rewards, including exclusive content. Honor is headed to PBE this week, and we're aiming for a global release in patch 7.13. Ó, já estão pensando em mandar na atualização 7.3, ou seja, agora, velho, esse sistema de honra não vai ser que nem o das runas, que vai ser só em novembro, só na pré-season. Isso daqui já vai ser agora para ser testado agora, beleza? The honor team will be diving deeper into details soon, so be sure to keep an eye out for that. We continue to look for opportunities to tackle quality of life features alongside our big development priorities. By now, you've seen our update to Pulsefire Ezreal, the addition of ping muting, the highlights viewer, and some minor enhancements to ARAM. Soon, we'll be implementing the 10-ban system, which also reduces a lot of friction getting into game in the new client. Finally, because it came up a bunch in the last video's comments,
I also wanted to give a quick update on voice chat. Now that the client has shipped, we are discussing voice chat designs for League. Voice is a polarizing feature. Some of you really love the idea, and some of you really don't. When we do implement voice... Então, ele falou que muitos amam a ideia de botar um sistema de voz e outros não. Eu sou da parte de não, porque eu já falei aqui, quando eu fui jogar, por exemplo, CS com meu primo, e eu tirei o bagulho de voz de conversa, porque é escroto, velho. Se você vai numa partida de CS, é nego se xingando e etc e tal, tá ligado? Então, eu não sei se eu vou utilizar, tá ok? Provavelmente vai ser assim, né? Você vai poder mutar, mesmo que você queira utilizar, você vai poder mutar aquele jogador, né? Como você já pode mutar no chat, mutar ping, com certeza você vai poder mutar a voz. Uma coisa que deveria ter é o botãozinho para falar, provavelmente também deve ter. Você não poder deixar em mic aberto, porque vai ser muita barulheira, tá ligado? 5 jogadores com o microfone aberto, vai ser complicado. O cara top falando coisa que você não quer saber. Então eu acho que deveriam colocar com push to talk, que é você pressionar para falar, beleza? Então, configurar uma tecla qualquer, você pressiona, fala o que tem para falar, tira o dedo dali e acabou, tá ligado? Então eu acho que ficaria mais bacana assim, e você poder mutar. Assim eu acho que eu talvez possa usar ainda mais para a gente poder às vezes se divertir, que pode ter alguns momentos engraçados, né, com a participação, e também ficaria mais fácil quando eu chamasse vocês para poder jogar, né, no chat, na live, vocês também conversarem comigo diretamente, sem ter a menor necessidade de entrar em Discord, dar acesso, puxar para a sala, etc e tal. Você estaria no jogo, falaria comigo, beleza? Eu acho que ficaria bem bacana isso. Então, vamos ver como que vai ser. Eu não sei se eu vou utilizar, vou experimentar, vamos ver. Eu não tô assim, tipo, voz, que legal no LoL. Não tô assim, entendeu? We want to make sure we do so in a way that makes sense for as many players as possible. Let us know what issues you think we should focus on next. As always, thank you guys so much for playing. The team is so excited to launch these and many other features to you and hear what you think about them. Feel free to leave comments or ask questions, and we'll do our best to address as many as we can. Thanks again, and see you on the Rift. Hey. Bom, pessoal, basicamente foi esse o vídeo. Comenta aqui o que você achou, se você discordou de alguma coisa que eu falei. Não é porque eu falei que tem que ser o que eu falei, tá ligado? A ideia é a gente conversar, trocar uma ideia. O que às vezes apareceu no vídeo eu não vi, eu não mostrei, e você reparou, eu não reparei, pra gente também trocar uma ideia. E o que você acha do sistema de voz? Eu acho que vai causar um probleminha, mas vamos ver como vai ficar, beleza? Eu queria fechar aqui, pedir pra você deixar aquele like gostoso no vídeo, se inscrever se não é inscrito, tá? O canal eu acho que tá muito bacana, vale a pena você acompanhar. E eu queria falar mais alguma coisa. Os vídeos agora, velho, eu vou tentar alternar entre aquelas edições que eu tiro da live e os vídeos que eu gravo pro canal, tá? Os vídeos estão dando uma renda muito baixa, então fica aqui uma explicação. Eu falei que não ia trazer vídeos da stream e realmente não tô trazendo vídeos da stream. Tem muita gente que tá falando, mas não prestou atenção no que eu falei no vídeo que eu fiz há muito tempo atrás. Eu falei que não traria mais partida completa. Todos os vídeos que eu tô trazendo da stream estão sendo editados, tá tendo uma atenção para trazer uma edição legal e ficar de uma coisa mais fácil para você assistir. E eu baseei essas edições, né, parada do zoom na câmera, em outros formatos que estão dando certo. Por exemplo, canal do BRTT, do Yoda, Pimpimenta, Iet, Jovirone, tá ligado? É esse formato. Eles pegam da stream e jogam lá e dá super certo no deles, ninguém reclama, mas aqui, claro, muita gente reclamando. Eu quero que vocês entendam que o vídeo, velho, tá dando poucas views no canal, o canal não tá legal. A stream que tá segurando o canal, não a grana da stream, tem stream que às vezes eu faço, não dá nem $1, tá ligado? Mas em si é a doação, tá? A doação, pra vocês terem uma ideia, esse mês, claro que com aquela doação absurda que eu recebi da menina, tá chegando quase a metade da renda do YouTube que eu vou receber, tá ligado? Em doações de superchat. Então a doação é uma coisa que tem sustentado o canal, então é importante eu manter fazendo as lives e eu separar esse tempo para gravar a gameplay completa e tal. Não é simplesmente jogar uma partida e pegar ela e postar, tá ligado? Senão vai ficar bem ruim, você tem que gravar várias vezes. Então, para gravar várias vezes é melhor fazer
em live, tá ligado? Então eu vou começar a intercalar. Vou tentar colocar vídeos gravados off, mas também vou trazer essas edições, já que tem pessoas que estão querendo me ajudar. E agora, esses vídeos que serão editados da live terão LDP, Live do Player, para você entender. Então, sempre que tiver esse LDP no começo do vídeo, a partir de agora, quer dizer que é um highlight da stream, é um jogo de stream que foi editado. Se você não gosta desse formato, não precisa assistir, tá? Eu sempre falo, YouTube não é TV, você assiste o que quiser, você não é obrigado a ficar em nenhum canal, tá bom? Então, vai voltar as gameplays, como já voltou as gameplays maiores, mas vai continuar sim essas gameplays editadas, tá bom? Então eu conto com a ajuda de vocês, o apoio de vocês. Lembrando do projeto da revista, também vai estar aqui embaixo o link. Em breve a gente vai estar lançando uma revista. São números limitados de revista, então compre logo a sua. Os apoios de R$100 que estão aqui, se você entrar no link, você vai entender que é para jogar comigo, jogar com quem está participando do projeto. Por exemplo, a Nicole entrou agora, a Nicole, diretora, vai participar da revista também, o Rodil, o Maclândia, a Selene. Então, se quiser jogar com a gente, tem esse apoio mais caro. No meu acabou, só que eu vou botar o link aqui do outro parceiro nosso. Vocês podem comprar lá no dele o de 100 pratas também. E os outros formatos também, tá ok? Mas outros formatos tem ainda no meu. Então compre no meu link e os que não tiver no meu você pode comprar no dele, beleza? Bom, basicamente era esse o recado que eu queria dar, mostrar esse vídeo. Eu sei que ficou longo, mas eu tenho certeza que quem assistiu até aqui é daquelas pessoas que curtem o canal. E esse aviso é importante para essas pessoas, tá ok? Muita gente já saiu. Então esse aviso é para você que se importa com o canal, se importa comigo também, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, abraço. Fui!